tô em quinta mesmo, só vou pisar fundo e ver se ele vai. Aí foi, né? Só retomando, motor já P, 1.8, carburado, e vai subindo devagar, né? Porque daí eu não fui trocando aquela marcha assim direto pra dar aquela aceleração menor, né? E fui até uns 170 um pouquinho, acho, 170 eu acho que eu cheguei. Mais uma vez eu coloquei 180, né? Não consegui, era umas loucuras assim, ó. E ele vai firme também, porque ele tem esse coeficiente de arrasto dele, acho que é 0,31, se não me engano. Era ótimo assim, ó. Pra época mesmo, nossa, fora o peso de ser sedã. Aí eu calculava junto ali com o GPS, né, pra ver se a velocidade era real. Então a velocidade de painel era praticamente real. Aqui eu tive que tirar o som, por causa que eu tava ouvindo uma música e aí ia dar direitos autorais. Mas aqui eu já saí acelerando, assim, ó, numa subida e ia longe, assim. O carro era usado para corrida, né? Direto, às vezes eu saía de madrugada para sair correndo, aí o carro quebrava no meio da estrada. Eu tinha que chamar guincho, ligava para a polícia rodoviária para eles chamar um guincho. Eu estava sem crédito na época. Aí chamava o guincho, me levava para casa, eu ia ver, era só gasolina, às vezes. 3 vezes eu já fui pro guincho, me incomodava esse carro. Aí deu uma aceleração legal assim. Aí depois eu continuei, eu não sei porque que apagou o vídeo, eu acho que deve ficar aqui já em outra, voltando assim, ó, para outro lado. E aqui eu filmando só na senda, eu filmava. Nossa, o carro era o meu encanto, assim, para onde eu ia com ele eu tinha que filmar, aí mostrava painel, se não me engano nessa época eu tava com 99 mil quilômetros, creio eu que era 199, né, por ter virado ali o velocímetro. E aí eu tentei mostrar em detalhes por dentro, como é que eu me sentia dentro dele, os encostos de banco que eu botava ele para frente. Isso aí era muito legal, né? Conforto, o tempo que eu era quietão, eu filmava e não falava nada nessa época. 2016, eu acho, mais ou menos. Aí mostrava as laterais, e esse carro eu fui o segundo dono dele. Logos era um carrão, assim, ó, teto perfeito, teto de veludo, né? Os bancos não eram tão aveludados assim, mas o teto era muito macio, assim, ao toque, né? Sistema de som também que eu tinha 2 caixas de 12, 2 alto-falantes de 12 atrás tocando, o sistema de som da Pioneer, da antigo, né? Veio nele até o Pioneer, a caixa foi eu que botei. Aí tinha um negócio que eu passava o rádio, um pendrive, que eu passava as músicas do celular pro rádio também, aí dava uma distorção. Aí já era mostrando para vender. Sempre tentei vender, eu acho que é o segundo mês que eu comprei ele, eu colocava ele a vender e não vendia, eu levei 6 anos para vender ele. Aí eu mostrava que era tudo original, os faróis tudo CBE, o carro lacrado, de frente assim, não tinha sido batido, não tinha sido retocado. Só a lateral talvez tivesse sido retocada, que eu nunca fui uma incógnita assim, ó, não essa lateral, a outra. Aí também era CBE, aí eu tirei essas sinaleiras, era de 96 as sinaleiras dele. Só que ele era um 94, eu já desconfiei, a sinaleira não era original, mas era CBE. Essa lateral eu acho que foi pintada, acho sim, ó. Mas era muito bem feito, se foi na época de lançamento, foi muito bem pintado. Aí por dentro eu tinha tirado os tapetes também, porque tinha uma parte que entrava água nele. Aí o tapete ficava molhado, então eu decidi, vou deixar sem tapete, ando na chuva, seco o chão, e eu tinha emborrachado ali todo o chão por dentro. Aí o teto, que perfeito, né? Tava todo emborrachado, tinha ali um sistema, esse aí que eu coloquei para o conta-giros, porque na lenta, quando ele tava frio, ele caía e ele podia apagar, daí ali eu controlava com o pé a rotação dele. Tudo eu tentava dar uma ajeitada, né? Esses vídeos que abriam atrás eram muito legais também. O step era original, o pneu era original de fábrica ainda. Nesse tempo eu já tinha trocado as caixas com 2 de 12. Depois vai aparecer a caixa com os 2 de 12. Isso era só um sub bem pequenininho. Já tinha vendido, porque eu já estava tirando as coisas do carro para vender o carro. O volante também não se estragou com o tempo. Os bancos, tudo. Olha, o banco só tinha um desgastado, não era nem rasgado.
Banco traseiro ótimo também atrás, ó, sem ferrugem, não tinha ferrugem, não tinha nada. Isso aí dá de ver o carro todo emborrachado. Eu passei o emborrachamento preto assim, ó. Aí eu acho que eu passei uma cola, alguma coisa assim. Porque entrava água ali, ele começou a abrir uma ferrugem, eu já cuidava, passava protetor de ferrugem, conversor de ferrugem em fundo para pintura, que era um protetor para ferrugem, né? Aí também, nossa, era muito bem cuidado. Ó, os pedais da DV, que era um carro que não foi muito andado, muito judiado. Aí era areia, né, do cara pisar, mas era bem inteirinho isso, né? Aí em outro take, motor também, esse motor era muito bom. Era incrível o carro. Mas aí tudo vai se mudando, né? Vamos vendendo, vai fazendo as coisas novas. É isso que faço novas, todas as coisas, né? Coisas de Deus vão se modificando, né? Outro take muito parecido com aquele, né? Ou será que era aquele? Se for aquele, eu vou ter que cortar esse take fora já, né? Era muito parecido, mas era outro take. Ah, tanto que é diferente aí, ó. Isso, ó. Abriu a porta, daqui a pouco já vai começar o outro que ele tá com o tapete. Aí sim, né? Aí é legal. Abriu, fechou, era tudo pra mostrar pro cliente, né? Que tava com o carro. Ia pegar um carro zerado. O cara veio lá de Florianópolis pra levar ele. Nossa, foi bem legal. Ele olhou, ficou meio assim, né? Ah, pintura. Que ao vivo a pintura tinha uns piquezinhos, né? Porque é agora, né? O carro na época tinha 22 anos. Não tinha como não ter um picadinho, né? Aí na filmagem veio perfeito, né? Aí esse é o outro take. Esse eu fiz antes ainda. Ali eu mostro que o carro tá lacrado. Não tinha sido batido, não tinha sido repintado. Tudo em relação ao motor. Aí, nossa, o motor mesmo era impressionante, a força que tinha. Aí os selos da Autolatina, o farol, tudo original, tudo certinho, né? E 1.8, não tinha nenhum acessório na época. Aí o negócio das emissões, que antigamente podia, eu acho que fazer a emissão podia sair até o dinossauro do escapamento, né? Porque eles não ligavam, né? Aí foi modificando, foi melhorando. Ele tinha um cheiro, né? Os carros antigos, né? Tinha um cheiro. Vixe, era até da Autolatina, o reservatório de água, né? Tudo isso aí, ó. Até essa grade da frente eu já tinha trocado. Esse vídeo é bem antigo, bem antes. Esse aí, provavelmente quando eu queria vender ele em 2015, por ali, 14. Não me lembro nem o lugar que eu levei ele para fazer essa filmagem. Mas ele tinha a película, esse cantinho era meio batido ali, ó. Eu fui abrir com a porta na parede, aí já estragou, daí já pintei. Não, olha, sempre tinha um negocinho para fazer, né? Aí o volante era muito legal também, né? Volante, as laterais de porta, olha o banco dele. O banco era, nossa, e o conforto, né? Sentado nele assim, se sentia num carro de luxo, né? Se bem que era um carro de luxo da época, né? E esse, como era o modelo CL, ele era um modelo mais simples, né? Mas mesmo assim era muito, muito confortável, né? Essas janelas basculantes eu gostava muito. Achava muito legal, abria tipo um tubarão, assim, ó, tipo uma guelra, né, de peixe. As rodas originais também, calota original, que eu achei no Mercado Livre para botar. Aí o tanque de combustível, ainda botava ali, que eu botava um bardal, e eu botava o bardal mesmo, botava bardal, gasolina aditivada. No motor eu usava Militec. Nossa, mas eu tratava bem desse carro, né? CBE, tudo, né? Aí eu tirava os símbolos, logos, eu achava mais bonito, que ninguém sabia que carro era, né? Aí eu já tirava o símbolo para ninguém saber mesmo que carro era, que era um carro bem difícil. E aí, ó, com as caixas de 12, ó. Nossa, mas dava um som isso aí. Uau, dava uma explosão. Batia forte mesmo. Aí o stepzinho, tudo certo. Nessa época eu não conseguia vender. Não, e na época eu vendi ele por 6.200. Paguei 7.000 nele, gastei mais 7.000 e vendi por 6.200. Negoção, hein?
Nossa, eu não sabia fazer negócio com carro, né? Eu ia só pelo prazer, ó. Esse basculante que é legal, que eu digo. Bah, fazia negócio assim só pra ter o prazer de andar com carro. Eu ia pra Criciúma, ia por tudo assim, ó. Tudo que era lugar e não tava nem aí, né? Tinha época que eu não tinha nem moto, tinha só ele, andava só com ele. Olha, por baixo. Por baixo nem, nossa, nada estragado assim, ó. E olha que quando enchia de gente, ele rebaixava bem assim, ó, e raspava por baixo. Raspava em quebra-mola. Aí tive que trocar também, já troquei esse escapamento, foi o que tinha colocado. Quase não estragava, fiquei 6 anos, troquei uma vez só o escapamento. Devo ter rodado uns 40 mil quilômetros, acho, com ele. É, foi por aí. Acho que foi uns 42 mil, vou virar. Foi andado bastante, né? E eu trocava óleo a cada 6 meses. Nossa, eu era bem cuidadoso, né? Aí vendi, depois eu pensei, bah, por que eu vendi, né? 6 mil e pouco, não dá de comprar nem uma moto mais. Uma moto antiga, assim, ó. Dá de comprar 2 bicicletas, eu acho. Aí a luz. Tinha tudo, né? Era um carrinho bem legal mesmo, assim. Motor forte. Às vezes eu acelerava, a pessoa dizia, que isso, é um Camaro? Fazia um barulho de carro forte, assim, ó. Carro potente, né? Era muito legal. Se eu tivesse guardado até hoje, agora ia estar valendo. Eu fico vendo um carro no estado desse, assim, mais ou menos. Hoje é uns 30 e poucos mil. A FIP tá baixa, 7 e pouco, mas no estado que ele tava eu ia conseguir um 30. Mas ninguém paga também, né? Quem é que vai pagar 30 mil no Logos, né? Eu creio. Uma vez eu achei, faz uma semana, um de 180 mil que tava com 2 mil quilômetros. Aí é demais, né? 180 mil num Logos. É o preço de sei lá, de uma caminhonete nova. Aí não dá de andar, né? Sem condições. Aí atrás era tipo um curvinho no banco dele, assim, ó. Aí tinha os selinhos, tinha o negócio de abrir a porta, ali o interruptor, tudo funcionando, tudo eu tentava manter o melhor. Carburador, eu abria o carburador e limpava, vai aparecer umas fotos depois. Limpava e passava WD-40 em tudo que era parte da suspensão, porque o WD-40 não estraga as borrachas, porque daí ele ficava macio. Nossa, era um carro muito macio, muito bem tratado, encerado, sempre encerado, polido. Nossa, eu polia e encerava assim, ó. Para-choque eu que pintei com emborrachamento também. Aí tinha esse aí o peito de aço para não bater o cárter. Aí era trocado tudo que era coifa, não tinha um vazamento. Imagina, vender por 6.200. Ah, não, vendi barato. Bateria Moura, olha só, era só o melhor que podia ter. O carro era impressionante. Pneu também, eu botei os pneus sempre novos. Aí gastava o pneu um pouquinho, já trocava um pouquinho. Quando chegava perto do limite, já trocava, porque eu notava o pneu meio duro. Eu tinha que estar com o pneu macio, porque eu gostava de correr. Era para corrida esse carro. Esse carro era... Eu usava maior parte competição. Pena que eu não filmava tudo, assim, ó. Não tinha essa manha de filmar, né? Até quando a BR estava inaugurando uma parte, eu fui lá, daí eu lembro que tinha uns bois assim, ó, solto em cima da BR andando, eles meio que me atrapalharam, aí meio que fugiram assim, correndo em cima da BR, eu filmando, só que eu vi depois e não tinha filmado, eu falei, que dó, né? Ia ser uma filmagem massa para vocês, ficou só na mente, né? Agora eu fecho o capô. E sabe que eu não me lembro que lugar era esse, é tanto lugar que eu ia, pô. Mas era muito legal, né? Passeava ali, a grade estava feia ainda, eu troquei, botei uma grade nova. Sentaram nessa grade com o carro aberto, assim, eu carregando. Sentaram e quebraram a grade toda. Eu lembro, aí, na época eu acho que eu paguei uns R$80, eu acho, na grade. Tudo Mercado Livre, né? Mas era... esse aí também original. Não tinha uma parte que não era original, né? Era muito legal. Tudo assim, ó. As calotinhas eu achei no Mercado Livre, originais também. O para-brisa não era original. Olha ele na chuva. Muito legal o câmbio, a perfeição que era. Tudo bem certinho, né? Essas fotos. Quando eu pintava as rodas dele, eu que pintava, botava ali os papéis. Esse era o painel dele aceso de noite. Nossa, era muito legal mesmo. Por dentro, olha, com tapete. Com tapete ele ficava show, né? Quando eu botava o tapete, né? Teto.
zerado. Essas fotos eu coloquei no anúncio até na época, daí não tinha como não vender, né? Aí os bancos traseiros, perfeito, sem rasgo. Nossa, onde bota o pé ali do caroneiro, tudo zerado, né? O cheiro dele era bom. Ó, o banco do caroneiro sem nada de erro. O do motorista tem só um desgastadinho ali a hora que entra, que dá uma raspada, não sei quantos milhões de entradas, né? E olha só o tapete dele embaixo, muito legal, né? Por dentro, a visão como é que era zerado, zerado. E a sonzeira, batia um som quando eu andava com esse carro. Nossa, o carburador que eu falei, que eu abria, desmontava, botava o chiclete certo. Nossa, limpeza. Tratava muito bem, né? E essa última foto que eu bati com ele, no mesmo mês que eu vendi ele, adiós, foi embora. Pena que eu botava ele na praia, né? Mas quando eu chegava em casa, eu lavava ele por baixo, ficava zerado. Obrigado, gente, por ter assistido.